do Zoom. Maravilha. Então, agora sim, agora tá gravado. Bom, então, voltando mais uma vez, o tema de hoje do nosso treinamento é o governo da manhã e a prosperidade que se sustenta. E para mim, nessa frase, eu vi duas palavras que eu procurei buscar o entendimento de uma forma diferente, até porque talvez no primeiro momento eu tivesse um entendimento não correto, né? Ou um entendimento que vai mais naquele olhar humano, naquele escutar humano. Que quando a gente fala de governo e prosperidade, a primeira palavra governo, para mim, ela ia numa linha de é, governo do Estado, governo do país, governo de alguma coisa. Uma coisa mais, é claro, ligado a essa parte de gestão, tá? E gestão sempre olhando o poder público, o poder privado. Então, eu tinha essa primeira linha quando eu olhava a palavra governo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui, é que governar, ele é diferente de controlar. Governar é alinhar. Então, governar é diferente de controlar. Governar é igual a alinhar. Por quê? Porque nós não governamos tudo. Nós governamos a nós mesmos. Então, essa é a primeira diferença que eu percebi. Eu não consigo governar tudo. Eu governo a mim mesmo. Dentro dessa lógica, quem se governa por dentro é confiável por fora. Essa, para mim, também foi algo que me bateu muito forte quando eu estava preparando o material, porque realmente, quando você vê uma pessoa que é controlável, aquela pessoa que se controla, é consequentemente uma pessoa que é mais confiável, ou confiável, não é mais confiável, é confiável, certo? É permitir, então, governar é permitir que a palavra e a presença de Deus dirija nossas decisões, nossas reações e nossas posturas. Olha como já começou a mudar para mim, porque governar é permitir que a palavra e a presença de Deus dirija nossas decisões, reações e postura. Dentro dessa linha que estamos desenvolvendo aí nesses próximos dias, ou já desenvolvemos um pouco esse é o quarto dia, mas vamos desenvolver muito mais nos próximos, é o quê? Quando a gente fala em reações e postura, é antes que emoções, traumas ou circunstância assumam o volante. Então, eu tenho falado para nós, né, que nós sim temos que governar a nossa mente. Nós temos que governar, tem que estar no nosso controle. É nosso controle porque é algo poderoso que nós temos e, consequentemente, nós temos que ter esse controle sobre o mesmo. Fazendo isso, então, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos falar aqui, primeiro, o nosso avançar. Existe uma pergunta que precisa ser feita, ou que poderia ser feita por vocês, né? Mas eu vou até, primeiramente, agradecer a todos que estão aqui. Eu sei da luta, mas eu sei principalmente da vontade de vocês avançarem, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ou melhor, já está acontecendo e vai concluir lá no 30º dia, e eu já escutei algumas pessoas falar que vai continuar. Então, amém. Que continue, porque esse é um começo não somente de um hábito, mas é um começo do governo sobre aquilo que é de mais poderoso dentro de nós, que é a nossa mente. Por quê? A nossa mente, foi isso que nós comentamos nesses 3 dias anteriores. Nós falamos bastante da consciência, que foi no primeiro dia, é ter uma consciência do poder da mente, do que é a mente, sobre tudo aquilo que a gente vai fazer ou faz ao longo do dia. Por isso que a gente precisa ter, nesse primeiro momento, nessa primeira hora, ter a consciência de ter esse controle sobre a mente. Nós falamos da obediência. Não adianta ter só a consciência, é preciso ser obediente. Obediente dentro daquele controle que nós estamos tendo, do governo que nós estamos tendo. E por último, que foi ontem, é assumir o comando logo ao acordar. Porque a nossa mente, ela realmente ela está como uma esponja, eu comentei, né? Ela absorve tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você vê logo ao despertar.
Eu não sei quem já está conseguindo, ao acordar, abrir os olhos e ficar aqueles segundos pensando. E quando eu falo pensando, é no sentido de trazer para a sua mente, para a sua visão espiritual, o quanto é maravilhoso Deus está dando essa oportunidade de você abrir os olhos, estar respirando, estar debaixo de um teto, um cobertor, tendo uma casa. Então, pessoal, se existe uma gratidão, a gratidão maior de você despertar é saber que Deus despertou você para falar aí, vamos lá, filhão, temos coisas para fazer. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o nosso problema real não é a falta de esforço, eu tenho certeza disso. Eu tenho visto o esforço de cada um de vocês aí para seguir em frente. Aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, se ausentaram, eu não sei quem está aqui nesse momento, mas depois entra em contato comigo e fala, cita alguns temas, alguns pontos. E é importante quando você cita, você mesmo cita essa vontade de seguir. Então, eu tenho trazido exatamente nessa linha. Eu não estou dizendo que é falta de esforço, falta de vontade, mas é o ponto de partida, pessoal. Esse é o ponto. Esse é o ponto inicial que vai mudar ou que já está mudando a nossa vida. Por quê? Quando eu falo ponto de partida? Muitas pessoas não estão fracassando, estão cansadas. Cansadas de tentar, de planejar, de recomeçar sempre do mesmo jeito. Isso é importante citar novamente. Nós, em algum momento da nossa vida, nós cansamos de tentar, de planejar, mas principalmente entender que quando você faz isso, de planejar, é bom e importante voltar, né? Porque essa questão de falta de esforço, que talvez não é a palavra certa, mas eu vejo algumas pessoas muitas vezes entender que ela não está se esforçando o máximo para poder estar aqui conosco ou para seguir em frente. Então, eu vou falar para vocês, não é falta de esforço, não. É o esforço aplicado no lugar errado. Exatamente. É o esforço aplicado no lugar errado. Por quê eu falo que é o esforço aplicado no lugar errado? As pessoas tentam mudar, muitas vezes, resultados sem mudar o ponto de partida. E qual o ponto de partida? Então, se eu falo assim, que as pessoas tentam mudar resultados sem mudar o ponto de partida, eu falo para vocês a segunda palavra que eu comentei no início, que a primeira que eu falei é governo e a segunda eu falei é prosperidade. Por quê? Prosperidade, pessoal, não começa fora. Porque eu tinha essa linha de prosperidade é aquilo que eu estava vendo. Estou vendo a pessoa, estou vendo crescendo, estou vendo tendo domínio sobre tudo que acontece na casa, sobre o seu trabalho, tendo prosperidade financeira, estou vendo que a pessoa está tendo crescimento patrimonial e tudo isso. Então, pessoal, falo para vocês o seguinte: prosperidade não começa fora, começa no instante em que a mente desperta e decide quem vai governar o dia. Essa é a prosperidade. Porque ela realmente não começa por fora, começa exatamente dentro de nós. Então, hoje, vamos falar sobre o governo da manhã, já que estamos começando, e que prosperidade que se sustenta. Então, é essa prosperidade que se sustenta. Porque é como aquela construção, é um texto bíblico que fala uma construção numa casa sobre a rocha e outra sobre a areia. Pessoal, as duas pessoas que construíram a casa sobre a rocha e sobre a areia se esforçaram muito, muito, não tenho dúvida disso, se esforçaram muito. Só que o que aconteceu? Eles focaram no ponto errado. Aquele que colocou sobre a areia não se sustentou. E aquele que colocou sobre a rocha se sustentou. Então é isso que nós vamos colocar hoje, tá? Porque se tudo funciona por fora, mas algo trava por dentro, que é essa nossa estagnação disfarçada, porque a gente olha e vê que tudo está funcionando ou não está funcionando, mas tem algo que realmente trava dentro de nós,
E eu vejo em alguns momentos a gente comentar sobre que o trabalho acontece, as contas são pagas, as responsabilidades são cumpridas, mas por dentro existe um incômodo que muitas vezes é silencioso, mano, aquele incômodo que só você mesmo pensa, só você mesmo fala, que é a sensação de estar sempre começando e nunca avançando de verdade. Quantas vezes nós, ao longo da nossa vida, nós olhamos para nós e falamos assim, poxa, tenho trabalhado muito, tenho me esforçado bastante, tenho me dedicado, tenho procurado fazer, me esforçando ao máximo para as contas não ficarem pendentes. Olha só, esse mês cumpri todas as exigências, paguei tudo. Foi difícil, foi esforçado, muito esforço, na verdade. Ou seja, as responsabilidades estão sendo cumpridas, mas por que eu não avanço? Eu tenho certeza que alguns de nós, ou todos nós, já fizemos em algum momento essa reflexão. E algumas vezes a gente olha do lado de fora, vê, e é a questão de comparar. Por que fulano consegue avançar e eu não consigo avançar? Pessoal, esse é o ponto. Quando a gente coloca a origem desse, vou chamar do ciclo, né? Quando o início não muda, o fim se repete. Então, repetindo, quando o início não muda, o fim se repete. As pessoas tentam mudar resultados sem mudar o começo. Eu coloquei isso até na empresa recentemente, em conversa com os amigos, aproveitando aí, falo para a Simone, que é da minha equipe lá da Tegma, mas que está de licença, até então eu já vou falar isso para ela, aproveitar que ela está aqui. Porque muitas vezes a gente se prepara para a semana pensando naquilo que tem que ser feito, mas internamente a pessoa não olhou se aquilo que ela vem fazendo está trazendo o melhor resultado. Então é aquela questão do automático que eu falei para você. A gente chega na empresa já com, vamos dizer, pronta para cumprir, se esforçar, se dedicar, mas e o planejar? Será se na semana passada eu tive um avanço? Será se eu estou progredindo? Será se eu estou melhorando os meus processos? Porque é exatamente isso que eu coloquei. Quando o início não muda, o fim se repete. Mudam metas, planos, estratégia, mas acordam todos os dias do mesmo estado interno. E é isso que nós estamos mudando. Quando a gente muda a meta, muda plano, muda a estratégia, mas acorda todos os dias da mesma forma, ou seja, internamente a gente está do mesmo jeito, é aí que eu falo para vocês. E quando o começo é igual, o destino só muda o cenário. Não tem jeito, pessoal. Precisamos mudar internamente. E esse mudar internamente, eu tenho certeza que já está acontecendo. Porque, como eu comentei, que prosperidade não começa de fora, começa por dentro. Eu tenho repetido muito essa frase comigo e eu tenho pedido a Deus exatamente esse discernimento correto, porque eu deixei de pedir. Eu até falei para vocês, mas nós em algum momento aqui no Cinema nós vamos entrar com um pouco mais de detalhe. Mas eu deixei de pedir. Eu comecei a compartilhar com o Pai. Compartilhar quais são os meus anseios, quais são as minhas intenções, mas principalmente pedindo que Ele me retorne com a vontade dele. E que eu exatamente use esse direcionamento dele logo no começo do dia, para que meu dia seja proveitoso, seja principalmente um dia que eu avanço. E quando eu falo avanço, não é necessariamente você fazer tudo aquilo que você se programou a fazer, porque essa constância, esse relacionamento com o Pai, pessoal, vai demonstrando todos os dias aquilo que você hoje perde um pouco mais de tempo e você vai começando a melhorar, porque você vai tendo uma clareza maior de tudo aquilo que você precisa fazer. E, consequentemente, você vai fazer com muito mais rapidez, com muito mais segurança, porque isso é um avançar. Isso acontece a partir do momento que nós temos esse relacionamento com o Pai. Então, eu falo que prosperidade não começa no dinheiro, por exemplo. Não, não começa no dinheiro. Não começa nas oportunidades. Não começa nas circunstâncias. Ah, eu vou aguardar tal. Ah, eu tenho um valor para receber, vou deixar chegar esse valor aqui, porque esse valor vai fazer isso, fazer aquilo.
ela começa, antes de tudo, na nossa mente. Pessoal, é muito forte a nossa mente. A nossa mente é algo poderosíssimo. E é isso que eu estou compartilhando com vocês, para que isso sirva também para mim. Sabedor eu sou da força da minha mente, do poder da minha mente. Eu não posso trabalhar da forma como eu sempre trabalhei. Não posso acordar e já deixar espaço para que esse espaço seja ocupado com informações de fora, com gritos de fora, com pensamentos que não condiz com aquilo que é ser filho do Pai, filho do Todo-Poderoso, aquele que criou tudo, inclusive a nós. Então, esse é um momento do dia, é decidir logo ao acordar. Esse é o que eu estou chamando no momento decisivo. Porque se você acorda já com esse posicionamento, abrir os olhos e obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pelo despertar, mas principalmente obrigado porque o Senhor tem desafios para mim. E o Senhor junto de mim vai ser uma vitória maravilhosa. Porque eu não estou dizendo que eu quero se esconder das dificuldades, que tudo vai ser paz e amor no sentido de comodismo. É outra coisa que eu também tenho aprendido, que a paz não é você deixar de ter lutas, ter desafios. Na verdade, a paz ela tem que ser colocada dentro quando você está vendo esse momento de luta, que a paz está com Deus. Então, amanhã, logo amanhecer, é o melhor momento para você, para nós se condicionarmos a enfrentar os desafios e ter aquela felicidade no final do dia. Falar, Deus, senti cada vez mais que o Senhor estava comigo, porque olha só, aquele desafio de manhã já foi ultrapassado. Aquele pensamento que vinha na minha mente já não está vendo mais. Eu sou próximo, mas próximo internamente. Né? Eu sou próximo não do olhar de ver, eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário, porque muitas vezes a gente pode falar assim, muitas vezes não, estou começando também a ter esse controle das palavras também. Porque em alguns momentos eu posso usar mais. Todo mundo falou, mas todo mundo, se você tem uma plateia de 10 pessoas, as 10 pessoas falou, então você foi as 10 pessoas, porque era todo mundo. Foram duas, foram três, então não é todo mundo. Então, o dia é decidido logo ao acordar. Então, começa a ter esse posicionamento no sentido de ter essa clareza daquilo que você fala, daquilo que você pensa e daquilo que nós vamos fazer. Então, Provérbios 16:3, e eu sempre busco trazer para um texto bíblico tudo que nós estamos fazendo, o dia é decidido logo ao acordar. E Provérbios 16:3 fala assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Pessoal, confia ao Senhor. Mais uma vez, se nós confiamos em que está escrito na Bíblia, nós temos que seguir. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quem estiver no momento de transição, quem estiver no momento de buscar oportunidades de trabalho ou um trabalho melhor, pense dessa forma. Confia ao Senhor. Compartilha com Ele, não pede. Compartilha com Ele teus anseios, mas com clareza. Diga detalhes. Diga como você tem essa intenção. E Ele, com certeza, Ele vai te dar a direção. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Porque, olha, como coloquei desde o início, o governo, né? Quem governa no início, governa todo. Governar amanhã não é, como eu comentei, não é controlar tudo. Alguns de nós, em alguns momentos da nossa vida, do nosso dia, nós temos que controlar tudo. Por isso eu até citei ontem, quem tem, de repente, vamos falar assim, esse hábito de tentar fazer, ou fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, pessoal, governar não é controlar tudo. Então, faça uma coisa de cada vez. Comece e termine. Que sensação prazerosa para mim, eu acredito que seja para você, quando você começa e termina algo. Nossa, para mim, eu tenho feito alguns exercícios dessa forma. Por exemplo, já que eu falei de exercício, o próprio exercício que eu tenho feito todos os dias aí, uma caminhada, uma corrida, um exercício físico. E quando eu determinei, governei, que eu iria cumprir dentro daquele prazo, e eu cumpro, é uma sensação assim de Deus, obrigado.
mais uma meta cumprida, mais um dia cumprido, mais uma, vamos dizer assim, aquilo que eu governei, aquilo que eu estou governando, estou cumprindo. Então, é assumir responsabilidade sobre o começo. Por isso que eu enfatizei desde os nossos primeiros bate-papo, por que 5h21 da manhã? Por que logo amanhã? Porque é assumir responsabilidade sobre esse começo. É o começo do dia, é o começo de tudo. E o não escutar o jornal, não escutar o vizinho de cima, que mora em apartamento, do lado, é começar a ter esse governo sobre a nossa mente, porque estamos alinhados com Deus. Quem governa o dia, ou o início do dia, não vive à mercê do restante dele. Que você toma uma decisão, está principalmente seguro naquilo que você tem sobre o seu controle, que é a sua mente, e vamos em frente, vamos em frente. Porque isso vai trazer o quê? Uma consequência. E qual é a consequência? Como a prosperidade que se sustenta, ela nasce na direção diária. A prosperidade interna, que é isso que eu falo, a prosperidade interna, ela se sustenta quando nós temos esse posicionamento diariamente. É no nascer do dia. É quando o dia nasce, é quando o dia desperta. Mais uma vez, Deus trouxe para nós esse dia para que possamos, sim, estar alinhado com aquilo que Ele preparou para nós. Deus é o nosso direcionador, ninguém tem dúvida disso. Só que, para que isso aconteça, nós somos os executores. Eu tenho comentado assim, Deus preparou o, o orçamento, Deus preparou as metas, Deus preparou tudo o que nós temos a fazer na nossa vida, só que cabe a nós executar. Em alguns textos da Bíblia que eu tenho lido, está muito, para mim está muito claro que todos os milagres aconteceram obrigatoriamente com o posicionamento do ser humano. Comentei da abertura do Mar Vermelho. Imagina, o Mar Vermelho se abrindo, o mar se abrindo. E isso aconteceu, não é porque Deus falou assim, abra o mar. Foi porque Moisés fez a ação dele. Levantou o cajado, ele apontou o cajado e aí abriu. Da mesma forma que, até, por exemplo, uma história, um texto bíblico que é muito conhecido, né? Que é quando Lázaro, quando Jesus, vamos dizer, trouxe Lázaro novamente para a vida, antes de Jesus trazer Lázaro para a vida, ele pediu para alguém deslocar a pedra que estava, vamos dizer, tapando lá o local onde o Lázaro tinha sido sepultado. Ou seja, pessoal, toda grande ou toda pequena, mas vamos falar, tudo que é algo sobrenatural, isso vem do Pai. Mas ele pede a natureza nossa, que nós façamos a nossa parte. Então, se você estava pedindo algo para Deus, comece a compartilhar com ele. E ele vai falar assim, Sandro, vá por aqui. Sandro, vá por ali. E eu estou indo. Mas quando eu falo estou indo, no sentido de vou e já começa, não esperar o melhor momento, esperar circunstâncias. Então, se você tem algo a compartilhar com Deus, compartilhe agora, compartilhe hoje e faça, comece. Dei o exemplo aí do Jean, que quando nós começamos a estudar finanças, ele logo no dia seguinte, no mesmo momento, já começou a praticar, certo? E eu tenho colocado para o Jean exatamente isso. Ele tem outros objetivos na vida dele, mas compartilhe, Jean, compartilhe com o pai. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Como todos aí. Eu sei que cada um que está aqui, sim, tem um compartilhamento para fazer com Deus. Mas Deus vai voltar para você e falar: faça a sua parte de acordo com a minha direção. E essa direção, você só vai conseguir escutar, saber se você tem esse relacionamento diário, começando pela manhã. Que é nesse momento que Deus te acorda. Eu lembrei uma situação pequena, quando meu pai falava, Sandro, acorda. Aí quando, olha só, o pai falava, Sandro, acorda. E hoje Deus fala, Sandro, acorda. Então é algo maravilhoso. Sandro, acorda. Então, a prosperidade que se sustenta, ela nasce na nossa direção diária, pessoal. Por quê? Se a prosperidade que se sustenta, ela não vem de picos, ela vem de direção repetida,
Não é intensidade, como eu estou falando aqui algumas vezes, é constância. Algumas vezes a gente entendeu que era na força, que era no esforço, é na constância. Um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Isso vai trazer a nossa prosperidade. E para fazer o fechamento, e é isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Quem governa amanhã constrói uma prosperidade que se sustenta. Por isso que eu comentei no dia de ontem que hoje essa frase ou esse material que eu acabei compartilhando agora com vocês, mas à medida que eu fui preparando ele, eu tomo isso como meu, vamos dizer assim, como meu direcionamento do Pai, né? Onde ele realmente ele vai trazendo para mim situações que eu tenho vivido, situações que eu tenho agradecido, mas principalmente situações que eu tenho compartilhado com ele. Então, por isso que eu quis hoje trazer para vocês aquilo que eu entendia em relação à palavra governo, governar, e aquilo que eu entendi em relação à prosperidade. Tá? E nos próximos dias, nós vamos falar um pouco da questão da fé, que era também outro entendimento que eu tinha. E é claro, eu vou compartilhar isso com vocês, porque quando eu me coloquei para Deus, ou compartilhei com Deus, qual seria a minha direção para os próximos dias, e aí, quando eu falo os próximos dias, isso aconteceu lá em final de outubro, começo de novembro, eu não necessariamente queria esperar chegar a 2026, né? Porque todos os dias você tem algo a fazer. E quando esse algo a fazer é alinhado com o Pai, pessoal, é uma transformação grande, imensa, sem proporção nenhuma. E quando eu comecei exatamente colocando qual eram as minhas intenções, e eu recebi essa direção de trabalhar exatamente a questão mental e compartilhando com os irmãos. Esse é o ponto. Não fazendo isso sozinho, compartilhando com os irmãos. E eu até falo para vocês, se você entende que o que você está fazendo está trazendo para você o governo sobre o seu dia, o governo sobre a sua vida, pessoal, não tem exercício melhor do que você compartilhar com alguém. Por isso que eu agradeço todos vocês que estão aqui. Porque eu falo que o que eu preparo no primeiro momento para mim começou a inverter. Eu começo a preparar para vocês e eu recebo também. Então, quando você compartilha algo, você recebe nem mais duas, nem três, nem quatro vezes, é 10 vezes mais. Porque quando você chega para uma pessoa que você conhece e começa a colocar aquilo que está te governando, aquilo que você está fazendo ou compartilhando com Deus, você começa não somente a falar de uma forma que a outra pessoa vai entender, mas você vai se alimentando disso que você está fazendo. Porque eu sei que o dia a dia nosso, ele é corrido, mas quando você constrói de manhã que ele vai ser próspero, você tem condições de compartilhar isso com alguém. Então compartilhe com alguém, compartilhe com qualquer pessoa que você entenda que esteja precisando desse direcionamento, tá? E é um convite. O convite é sempre esse. Compartilhe porque você com certeza vai melhorar mais ainda. Porque do outro lado pode ter a pessoa para falar, não, nesse momento não, estou sem tempo. E aí você vai começar a trabalhar dessa forma. Porque nós estamos aqui, é um convite, não é uma obrigação. Então, eu falo para vocês, hoje, não é sobre mudar tudo hoje, é sobre começar certo. E começar certo é logo pela manhã, logo ao acordar. Porque quando o começo muda, que é isso que nós estamos fazendo aqui, quando a manhã muda, quando a nossa mente muda, quando a nossa direção muda, o restante acompanha. Eu não tenho dúvida disso. Tá, pessoal? Então, gratidão. É essa palavra que eu tenho hoje. Agradecendo mais uma vez o Pai por ele estar possibilitando estarmos aqui reunidos, mas principalmente por entender como a prosperidade começa por dentro e se sustenta pela direção diária. Não é algo que eu faça hoje, daqui a um mês eu vou fazer novamente.
que eu entrego sim, como é isso que eu tenho pedido aí, entrego a Ele nossas decisões de hoje, nossos pensamentos e o nosso governo. Que aquilo que foi ajustado dentro de mim e dentro de vocês se reflitam em nossas escolhas. Sábado de manhã, 5 horas da manhã, escutando, parando um minutinho, tomar um café, escutar o trabalho ou o treinamento da mente. Seguimos confiantes, pessoal, confiantes, conscientes e, acima de tudo, firme na direção certa. Por isso, eu agradeço ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço mesmo. Então, vou voltar aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui, vou parar de compartilhar, viu? Deixa eu ver aqui, parei de compartilhar, deixa eu ver. Vocês estão me vendo agora? Estão me vendo ou estão vendo? Então, beleza. Estou vendo aqui, deixa eu ver aqui, tem 13 pessoas, 12, 13, incluindo a minha pessoa aqui. Não sei, não estou vendo todo mundo aqui, mas estou vendo aí Jean, Gilberto, Sandra, Adriana, Ivanete, Gladson, Soraya. Isso aí, Soraya. Isso aí, firme e forte. Vamos seguir em frente, tá? Não sei quem está mais aí, mas eu agradeço do coração mesmo, tá? E eu até, dentro daquilo que vocês colocaram ontem, faça isso. Aquilo que vocês viram hoje, aquilo que te chamou mais atenção, compartilhe comigo. Eu estou procurando dentro daquela, vamos dizer, daquela escolha de vocês, buscar entender o que aquilo poderia, nos ajudar, ou ajudar vocês. Está sendo um exercício muito bom para mim. Eu tenho, é claro, buscado na palavra isso aqui que a gente está falando. É claro que eu tenho também buscado outras fontes, mas principalmente a fonte principal sempre vai ser Deus. Sempre vai ser Deus, sempre vai ser a palavra, e é isso com certeza que vai nos ajudar. Ok? Obrigado. Tenha um sábado abençoado, maravilhoso. Eu tenho certeza que somente o fato de estarmos aqui reunidos, ele vai nos ajudar a ter uma nova direção. Pensamento é aquilo que eu falo. Não é só uma ideia de ter um pensamento aberto, é ter um governo sobre o pensamento, tá? E todos nós possamos ter isso. Não é só pensamento positivo, não, pessoal, é governo sobre o pensamento, tá? Pensamento positivo é só uma palavra, mas o governo sobre a mente é algo que vocês não tenham dúvida, é imenso. Fique com Deus e conversamos aí domingo. Domingo pela manhã estaremos aqui com duas, quer dizer, não vou colocar isso, algo para dar spoiler, mas com certeza vai ser desafiador para todos nós, tá bom? Fica com Deus, tá? Bom dia, bom dia. Amém. Tchau. Tchau.